Tudo bom, Olá, Anitta? tudo Maravilha. bem? Me ouve bem? Ouço bem, sim, tá perfeito. Que Mas, mara... bom. Anitta, muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser um papo muito importante aqui pra gente hoje. Valeu, seja bem-vinda. Não, eu que agradeço. Eu estava ouvindo as notícias do Rico e pensando que bacana, né? Que espaço legal que vocês construíram. Tô vendo que tem uma galera que chega junto aí todo dia às 7 para estar com vocês e vou passar a acompanhar também, porque Isso, esse por favor. boletinzinho é muito bacana. Por favor, a gente recebe às vezes mensagem, a gente fala assim, cara, eu não consigo às vezes assistir inteiro, mas eu faço questão de passar no comecinho para ver as notícias e a gente faz esse compilado aí. Não dá para trazer tudo o que acontece, mas pelo menos algumas coisas importantes aí para passar. E é isso. Vamos conversar então hoje, Anitta, sobre estratégia de carreira e profissionalização do mercado. Então, para quem está entrando aqui e não te conhece, por favor, apresente-se. Claro, com prazer. Bom, eu sou mestre em economia criativa pela SPM. E eu fui fazer mestrado justamente para poder melhorar a literatura sobre o mercado da música. Quer dizer, que pretensão a minha, né? Melhorar, mas contribuir para que a gente tenha uma literatura mais específica sobre o nosso mercado. Eu sou sócia da Música e Mídia Produções desde 2008. A gente cuida da carreira do Diogo Nogueira desde o início. E ficamos 15 anos com a Beth Carvalho, já trabalhamos com a Baby também. E, além disso, eu tenho uma coluna na Rádio Mix, onde eu também trago mais pílulas, notícias no mercado, Ah, que mas legal. de uma forma mais ampla, porque eu trato de economia criativa e não só de mercado da música. E sou coordenadora do Vivo Rio Academy, que é uma iniciativa super bacana, que eu sei que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais nesse encontro, mas que também tem a ver com o nosso tema, que é justamente a profissionalização do mercado, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas que você citou. Vamos começar primeiro. É legal que a nossa audiência tem bastante gente que faz autogestão, artistas que fazem autogestão, produtores que trabalham com artistas e querem, enfim, entender melhor como as coisas funcionam, o pensamento também de outros escritórios, o pensamento de outros profissionais. Então seria bem legal para a gente entender um pouquinho como é que funciona. Você trabalha com a direção de marketing, né, do Diogo Nogueira. Isso. Como é que funciona mais ou menos esse trabalho? Qual que é a estrutura que ele tem? Enfim, essa parte do dia a dia mesmo. Muito legal sua pergunta, Rodolfo. Olha, no nosso escritório são 9 funcionários, mais Certo. eu e o Afonso, que é o meu sócio, que é o empresário do Diogo. Fora isso, a gente tem assessoria contábil, que é um escritório inteiro para nos atender, assessoria jurídica, assessoria de comunicação, gestão de redes sociais. A gente tem uma série de serviços anexos, além das 9 pessoas que trabalham dentro do escritório. Então, assim, a gente se estruturou de uma forma muito profissional no sentido dos processos, no sentido do fluxo das informações, nos documentos que a gente usa e no treinamento que a gente faz com a nossa equipe a respeito dos nossos processos internos. Então, eu diria que a gente alcançou um bom resultado em termos de gestão com essa equipe. Na prática, como é que funciona o meu trabalho? Como diretora de marketing, eu sou responsável por basicamente tudo que é comunicado a respeito da imagem do artista. Então, a gente trabalha muito essa questão do posicionamento. A gente definiu um projeto de branding para o Diogo, a gente fez uma pesquisa de mercado muito consistente, com a participação de quase 2.000 fãs dele e que a gente pôde tirar vários insights. Então, assim, eu tenho uma brincadeira, assim, eu acho que quem é gênio consegue trabalhar na intuição. Como eu não sou gênia, eu preciso de dados. Sim. Então, assim, meu papel como gestora da parte de marketing também é gerar e gerir esses dados para usá-los a favor do nosso negócio e dos objetivos que a gente tem. E eu vou te dar um exemplo por que isso é importante. A gente pensava, por exemplo, que o conteúdo do Instagram era um conteúdo que o interesse das pessoas era a vida pessoal do artista. Isso era a nossa perspectiva. Quando eu fui para a pesquisa e eu fiz uma pergunta objetiva nesse sentido, o que você quer ver nas redes sociais do artista?
e a pessoa só podia escolher uma opção. E 40% respondeu que queria ver bastidores e outros 30% responderam que queriam ver parcerias musicais e só 20 e poucos por cento queriam ver vida pessoal. Então, assim, às vezes a gente tem algumas percepções que não correspondem necessariamente à percepção do seu público-alvo. Então, isso é outro insight que a pesquisa trouxe também, que até reforçou nossa estratégia de lançamento de produto físico. Quando eu perguntei qual era o meio preferencial de consumo de música, a maior parte respondeu que era YouTube, que já era uma coisa que a gente esperava, apesar do percentual ter sido muito alto, 67% prioritariamente YouTube. E nessa pessoa tinha a opção de escolher mais de uma opção, né? Então, em segundo lugar, veio consumo através do produto físico ainda, com 37%. Então, a gente percebe que, na verdade, por mais que tenha toda uma mudança na forma de consumo, ainda tem um grupo que ainda curte ali pegar o DVD, colocar ali na TV, deixar tocando enquanto está cozinhando, enquanto está fazendo alguma coisa, e não vai recorrer às plataformas digitais. Sim, isso corrobora muito com o que a gente tem conversado com muita gente que trabalha com gestão, que fala que a primeira coisa de fato é procurar conhecer o público, entender o que ele pensa, porque às vezes você acha que é uma coisa baseada às vezes até no próprio gosto do artista, porque muitas vezes o artista pensa que o público dele tem exatamente o mesmo comportamento que o dele por gostar do trabalho dele, não necessariamente é assim, né? Como é que você faz a pesquisa de fato? Fiquei curioso com essa parte, assim. Vocês lançam na internet? Vocês mandam em todos os lugares? Faz um formulário? Não. Tem uma metodologia. Bom, eu sou pesquisadora também da SPM, né? Então, isso conta muito a meu favor. Eu sou professora de pesquisa de mercado também. Então, eu tenho como usar essa expertise profissional, embora eu recomende para todo mundo que faça pesquisa. Faça do seu jeito. Se você não puder fazer com uma metodologia, faça intuitivamente, mas faça pesquisa. Para quem quer trabalhar com marketing, quem quer entender o seu lugar no mercado, precisa fazer pesquisa. Dentro da perspectiva que eu tenho de profissionalização do mercado, eu entendo muito que a gente tem que trazer estratégias de gestão tradicionais para dentro do mercado da música. Uma dessas estratégias é a construção de um CRM, de um Customer Relationship Management System. E a gente faz isso com os fãs. Então, a gente tem captação de leads, a gente faz campanhas de captação de leads, em que a gente capta os e-mails e informações dessas pessoas. E é nessa base, que hoje está em 17 mil pessoas, mais ou menos, que eu apliquei a pesquisa. Por que eu apliquei a pesquisa nessa base? Primeiro, porque ela é uma base antiga. Eu tenho ela já desde 2013, que eu venho alimentando essa base. Segundo, porque quando a pessoa se cadastra em algo relacionado ao Diogo Nogueira, ela está demonstrando um interesse específico. E eu queria traçar o perfil do fã, do superfã. Para você ter uma ideia, uma das perguntas, que era justamente uma pergunta delimitadora para eu entender quem era com quem eu estava falando, era se a pessoa sabia o aniversário do Diogo Nogueira. E 50% responderam que sabiam. Ou seja, eu estou falando com superfãs. Então a gente distribuiu ela por e-mail e a gente teve esse número de respostas. A gente não abriu para redes sociais, exatamente para que a nossa metodologia ficasse certinha, a gente tivesse um controle maior da amostra, para a gente poder calcular a margem de erro, para a gente calcular intervalo de confiança. Foi uma entrevista com margem de erro de 3%, com intervalo de confiança de 95%. Mas eu estou falando isso tudo aqui e eu acho que o pessoal deve estar pensando assim, que complicado que é fazer pesquisa, meu Deus, tem que fazer isso tudo. E eu quero tranquilizar a galera, gente, não precisa ser desse jeito, né? Você pode aí fazer um Google Forms e você pode fazer algumas perguntas, por exemplo, que artistas você gosta? Que artistas você não gosta? Para você ir identificando o seu nicho. E você pode distribuir essa pesquisa como você achar melhor, pela internet, pelo WhatsApp,
ou só com grupos de fãs. Outra coisa que você pode fazer é um grupo focal ou entrevistas com determinados fãs, né? Você identifica alguns fãs e entrevista. A gente faz isso também, não de forma estruturada, mas de forma empírica, né? Eu, como diretora de marketing, também tenho a responsabilidade do relacionamento com os fãs. Então, eu alimento o grupo de WhatsApp e as fãs me procuram para trazer questões. Eu aproveito esses momentos para também fazer pesquisa. Então, a pesquisa ela é transversal, Rodolfo. Ela perpassa o que você estiver fazendo, sabe? Se quando a gente cria essa cultura dos dados, a gente incorpora isso no nosso dia a dia com muita naturalidade. Muito bom. Existe até ferramentas, se quiser fazer de um jeito até mais solto, você tem até nos stories as caixinhas de perguntas, se quiser. Com certeza. Sentindo, né? O Diogo Nogueira, ele deve ter, provavelmente tem fã-clube também, ele é um artista que chega um pouco nesse nível já, assim, né? De ter fã-clube. Você deve ter uma amostragem muito específica também por ali, então é bem importante, né? E aí, porque aí você sabe para onde ir, né? Quais são as ações que você deve tomar, né? Com relação à carreira dele. Legal. A gente tem um assunto aqui bem legal para falar sobre o Vivo Music Academy que eu quero entrar. Você tem... Desculpa que está com um probleminha aqui no meu... Coisa aqui. Pronto, foi. Você é coordenadora, né? Do Vivo Academy... do Vivo Rio Academy, né? Sim. E que é um local que é focado em cursos, né? Cursos presenciais e agora também está no online. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona lá no Vivo Rio Academy, por favor. Então, o Vivo Rio Academy é um projeto que eu sou absolutamente apaixonada, porque ele vem completamente de encontro à minha missão, que é contribuir para a formação de profissionais para o mercado da música. Uma iniciativa que surgiu em agosto do ano passado e que teve muito sucesso desde o primeiro momento. Para você ter uma ideia, a primeira turma que o Vivo Rio Academy lançou esgotou em 14 horas, Rodolfo. Uma turma de 20 lugares esgotou assim rapidamente. O que mostra a demanda do mercado por esse tipo de curso. E qual que é a ideia, qual que é o nosso grande diferencial? Os nossos cursos acontecem dentro de uma casa de shows, uma das principais casas de show do Brasil e certamente a mais querida do Rio de Janeiro. Então, a gente consegue trazer para os alunos a oportunidade de interagir com esse ambiente, né? De estar acompanhando a passagem de som de um grande show, de acompanhar uma montagem, de entender como funciona uma desmontagem, ao mesmo tempo em que ele está recebendo um conteúdo bem específico, porque no Vivo Rio Academy a gente trabalha com cursos nichados e específicos, em profundidade sobre um determinado assunto. Então, são cursos imersivos de uma semana, com uma carga horária de 15, 16 horas mais ou menos, em que você vai ser realmente levado a mergulhar num determinado assunto. O meu curso, que eu ministro lá, que é o Imersão em Music Business, ele é focado em gerenciamento de carreira artística. Então, ele é um curso que vai atender tanto artistas que querem se autoempresariar, quanto profissionais, produtores, empresários, profissionais de gravadoras, de agregadoras, que querem entender mais sobre gestão de carreiras artísticas. Aliás, a gente está com turma aberta, quem quiser conhecer um pouquinho. Se botar no Google Imersão em Music Business, a primeira coisa que aparece é o nosso curso. E agora, com a pandemia, a gente migrou para o formato online, a gente fez uma primeira turma do meu curso. Eu queria te perguntar, assim, como é que você sente essa diferença entre o trabalho, porque no físico, você está falando, você tem até uma possibilidade de estar ali com as pessoas dentro de uma casa de show, entendendo as coisas, como elas funcionam ali, mas também o digital é um caminho também importante, que você também não fica presa à localização geográfica das pessoas, vamos dizer assim, né? E você iniciou agora já uma experiência no digital lá, né? Como é que você sentiu isso? A gente já tinha planos de entrar no digital e a quarentena só antecipou esses planos, né? A gente tinha duas opções, ou a gente esperava tudo normalizar, ou a gente encarava, e a gente lançou 2 cursos na quarentena, a gente esgotou os 2 cursos que a gente lançou. O Imersão também, já, aliás, gente, como disse a Isa aí, tá com 30% de desconto, mas já vai virar o lote.
Então, quem quiser aproveitar esse precinho de agora, corre lá. Acabando aqui, você corre lá para ver. Acabando aqui, você já corre lá para ver. Mas tem sido uma experiência bem rica. Eu sou professora, né, Rodolfo? Eu também não falei isso, mas eu também sou professora. Na verdade, eu faço muitas coisas, como você está vendo. Mas estamos aí na nossa área, é quase que um padrão, né? A gente está atacando em vários lugares. Em várias coisas, é verdade. E como professora, eu já estava sendo obrigada a migrar para as aulas online, porque as instituições em que eu leciono tiveram que fazer essa migração. Então, para mim, como professora, não foi uma grande diferença. É claro que a gente sente falta da interatividade, a gente sente falta de uma conversa maior, assim, você não consegue ver a reação das pessoas, você não consegue ler se a turma está compreendendo, se você tem que enfatizar mais um conteúdo ou não. Mas tem sido uma experiência muito rica e, como você falou, tem aberto a possibilidade para pessoas de outros países até. A gente teve aluno da França no último curso que a gente fez, ou de outras cidades, ou de outros estados, que de um modo normal não teriam acesso ao curso. Sim, e a grade, o tempo de curso é o mesmo? Vocês adaptaram de alguma forma? O mesmo. A gente fez algumas adaptações, porque é claro que, por exemplo, algumas matérias como o tour que a gente fazia na casa, com a aula de gestão de operações sobre a casa, isso a gente substituiu por outros conteúdos. Sim. Nessa edição agora, a gente, por exemplo, está trazendo a Guta Braga para dar uma aula de direitos autorais. Esteve aqui com a gente. Esteve aqui com a gente, entrevista maravilhosa. Que vai estar comigo, aliás, amanhã no Insta do Vivo Rio Academy, às 2h, para a gente falar de direitos autorais. Fica aí a dica para a turma. E a gente também trouxe a Marina Matoso. Ela dá também uma aula de 3 horas de marketing digital. Ela tem um dia só para ela, que é um conteúdo que a gente considera bem relevante, tanto para o empresário quanto para o artista que quer se autoempresariar. E também a gente trouxe o Horácio Brandão para falar de comunicação criativa. Que legal. Você tem esse trabalho de pesquisa, né, sobre empresariamento artístico no Brasil, né? E a gente e até por você estar envolvido com essa parte de curso, a gente percebe que o mercado da música ele tem muito a aprimorar, assim, né? A gente vê uma necessidade muito grande de vários setores, assim, da gente se aprimorar. Tanto a gente fazendo aqui o Música em Rede, a gente percebe também muitas mensagens, comentários que a gente recebe, agradecendo, às vezes, com uma conversa que a gente tem aqui, pequenos insights já fazem uma grande diferença, assim, para o trabalho das pessoas, e falta uma coisa meio estruturada também, assim, né? A gente não vê uma coisa tão massiva, focada nessa parte de profissionalização. Quase que a gente tem que aprender fazendo, assim, né? Tem muito disso. Como é que você que vem dessa parte de pesquisa, você já trabalha no mercado com Eu não venho dessa parte de pesquisa. É muito legal você falar sobre isso, porque o que aconteceu comigo? A mesma coisa que acontece com todo mundo. Você está no mercado, você quer se especializar sobre aquilo, você recorre a quê? A gente não tem uma pós-graduação em negócio da música no Rio de Janeiro. A gente tem o curso Música e Negócios da PUC-Rio, que está aí há 14 edições e que é um curso super relevante, eu super recomendo, mas que é um curso extremamente generalista, te dá um overview do mercado, não se aprofunda em nada e nem não te agrega competências ou habilidades para você botar em prática dentro do mercado de trabalho. E o que aconteceu comigo? Quando eu tinha 34 anos, há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, eu percebi que eu cheguei no meu limite, assim, eu não tinha mais para onde crescer dentro do que eu fazia se eu não estudasse. E olha que a gente tinha já a produtora já super bem sucedida. Nessa época a gente estava com Beth, Mariane de Castro, Diogo, 3 artistas fazendo show, bombando, agenda, tudo certo. Mas eu, como gestora, reconhecia as minhas limitações para gerir o negócio que eu estava envolvida. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer uma faculdade de administração. E a SPM tem um curso voltado para administração do mercado do entretenimento, o que foi incrível.
Foi muito bom essa faculdade, eu gostei muito de ter feito. E no final, Rodolfo, eu tinha que fazer um plano de negócios para uma empresa. E eu resolvi fazer para uma produtora artística. Isso era o trabalho final de conclusão de curso da minha faculdade. E cadê que, quando eu fui fazer o plano de negócios, cadê que eu achei dados sobre o mercado? Quando você vai abrir uma hamburgueria, você vai fazer um plano de negócios, você pesquisa quantas hamburguerias tem, quanto que elas faturam, qual que é o preço médio e parará, parará. E sobre o mercado que eu ia atuar, eu não encontrava informação nenhuma. Fui pesquisar artigos acadêmicos ou literaturas sobre isso e eu não encontrei nada específico. Então, eu tive que fazer uma grande pesquisa, foi a minha primeira pesquisa sobre empresariamento artístico, que gerou um relatório que eu disponibilizei, tá no site da minha empresa, na musicmedia.com.br, tem esse relatório de 2017, e eu fui para o mestrado... Música e mídia. Isso, musicaemedia.com.br. Dá para procurar lá? A gente acha esse relatório? Dá para procurar lá. Lá tem a minha dissertação, lá tem o meu relatório de 2019 e tem o meu relatório de 2017. E qual foi o meu objetivo ao publicar esses dois relatórios? O segundo foi derivado da minha pesquisa de mestrado, já com uma metodologia bem mais desenvolvida e apurada do que do trabalho que eu tinha feito na faculdade. O meu objetivo era ajudar quem estava entrando no mercado a entender um pouco melhor desse negócio. Então, eu consegui chegar a números que antes não estavam disponíveis. Por exemplo, quantos shows são realizados por mês, por ano no Brasil? 40 mil shows. Quanto é o faturamento desse setor? 1,75 bilhão. Como funciona a relação entre artista e empresário? É uma prestação de conta? É uma prestação de serviços? É uma sociedade? Quais são os modelos de negócio que são praticados? Esses dados de show, pegando, você pegou de todos os níveis, assim, de grandes shows a pequenos shows nichados. Não, o recorte da minha pesquisa é o mainstream brasileiro. Tá. Qual foi a minha metodologia? Você conhece a revista Show Business, Rodolfo? Sim. Então, eu peguei a base de dados da revista Show Business com os contatos de 600 escritórios representantes de artistas no Brasil inteiro e mandei para eles a minha pesquisa. Tive 100 respostas nesse formulário e com essa amostra eu consigo inferir o total, entendeu? Certo, entendi. Essa foi a metodologia. Mas eu também queria atuar e eu queria publicar esses relatórios porque eu queria contribuir para desfazer a má impressão que existe sobre o empresário. Você concorda comigo que quando a gente vê notícias sobre o empresário, é sempre num contexto negativo? De briga na justiça, de um roubou o outro. Quando trabalha direitinho, fica escondido. Só aparece se tiver algum problema, né? Tem uma coisa que eu sempre falo. Você assistiu o filme do Queen? Assisti. Você assistiu o filme do Elton John? Assisti. Você viu Yesterday? Ainda não. Quem é o vilão nos 3 filmes? É o dono da gravadora, se eu não me engano. Acho que não era? Era um empresário artístico. Era empresário artístico, é verdade. Era um empresário artístico. Então a gente tem essa visão negativa. E muitas vezes o artista vê o empresário... Como se houvesse uma briga entre o negócio e a arte, né? Exatamente. E muitas vezes o artista vê um empresário como alguém que tira uma parte da receita dele. E a minha pesquisa prova exatamente o contrário. Para você ter uma ideia, um artista que se autoempresaria, ele fatura em média R$10 mil por mês, tá? Um artista que tem um empresário independente, que é só um empresário sem um escritório, um profissional que cuida de tudo, esse cara fatura 3 vezes mais, R$33 mil por mês. E se você tem um escritório de empresariamento gerindo a sua carreira, esse faturamento vai a 34 vezes mais. Uau. Com mais de R$300 mil por mês, em termos médios. Tem alguma relação entre você chegar ao nível de ter um escritório te empresariando e para você chegar nesse ponto, você já teve que passar pelas outras fases do alta gestão, do gestão com algumas pessoas juntos, até chegar... Ou nesse caso também, se a pessoa tiver como investir, tiver como montar uma equipe maior, ela já consegue resultados maiores de forma acelerada?
Olha, eu acho que, de um modo geral, todo artista começa com autogestão. Que é o que eu digo, não existe essa de não preciso de empresário. Alguém vai ser seu empresário, nem que seja você mesmo. Sacou? Mas vai ter alguém que vai ter que cumprir esse papel. E nem sempre a pessoa tem perfil para cuidar das duas coisas, né? De ser artista, de pensar a arte dela. Eu diria que é praticamente impossível. Primeiro porque são competências e habilidades bem distintas das competências e habilidades que um artista de forma natural tem. Ele tem que entender que o que ele faz é uma empresa, né? A carreira dele é uma empresa. Então, e o empresário é o CEO dessa empresa. Né? É o cara que faz a gestão da parte do negócio. Até para que o artista esteja livre o suficiente, tranquilo o suficiente para poder cuidar daquilo que lhe interessa, que é a sua arte, a sua expressão artística. Exatamente. E até nos dias de hoje, se relacionar com o público através de redes sociais também não é uma coisa simples, nem exige tempo compor, exige tempo se concentrar em fazer o produto, né? Que a gente que muito artista não gosta de chamar, mas de fato é um produto artístico. Com certeza. É o que se vende, é o show, é a experiência, né, que ele gera com a arte dele, né? E a profissionalização que a gente está falando do mercado, ela vai nesse sentido. Ela vai no sentido de entender que aquilo é uma atividade econômica. Dentro da economia criativa, claro, porque a nossa matéria-prima é a criatividade, mas é uma atividade econômica, inclusive, que tem um papel muito importante. Em São Paulo, os setores criativos são responsáveis por 1 milhão de empregos diretos e indiretos e por 3,9% do PIB, que é uma participação muito importante. A maioria das pessoas não sabe, mas a gente emprega muito mais do que toda a indústria automobilística no Brasil. E que é uma indústria que tem um lobby fortíssimo. A gente gera mais imposto do que toda a cadeia produtiva do café. Caramba, não fazia ideia disso. Exatamente. Então, inclusive, a gente precisa de dados, de pesquisas, como a que eu fiz, para justamente trazer à luz os números desse mercado para que a gente tenha força para construir políticas públicas para o setor. Inclusive, não deixar com que um argumento, sabe, que às vezes algumas ideologias políticas levam de que a cultura, a arte não é importante, de que não tem trabalho, de que não precisamos nem de ministério, não é verdade? Então, é verdade. Assim, se você não tem como mensurar o tamanho da importância, você realmente fica à mercê de um papo ideológico que às vezes só tem objetivos mais escusos, né, na situação. Com certeza, e que é de uma miopia, assim, impressionante, porque os países desenvolvidos já entenderam há muito tempo que essa lógica da economia industrial, ela tem data marcada para acabar. A gente não está mais na era da reprodução. Sim, a gente está na era da criatividade. A inteligência artificial vai tomar conta de uma série de funções ali, né? Inclusive perguntaram aqui, ó, se você já publicou esse estudo. Então, tem lá, repete para o pessoal o endereço certinho. Ó, o link do relatório mais recente está na bio do Instagram. E os outros conteúdos, ou no meu LinkedIn também tem, LinkedIn Anita Carvalho, ou no site musicaemedia.com.br. Tá? E quem tiver dificuldade pode me mandar direct que eu mando o link também. O pessoal do mercado da economia criativa também precisa de LinkedIn, não é verdade? Super! Isso, inclusive, é uma das dicas do final da parada. Sim. Quando a gente chegar lá. Vamos falar, super importante. Sim, vamos falar. Na verdade, eu só queria falar só um pouquinho mais disso. Assim, você sente no trabalho que você faz ali, quando você entra nessa parte mais de lecionar, então assim, como você entrou, você tem esse trabalho de pesquisa de empresariamento artístico e a gente entende esse déficit, assim, né? Como é que você tem percebido uma evolução nos últimos tempos, de repente, com o uso das redes sociais, o acesso das pessoas mais a essa relação de artista e público? As pessoas estão sentindo necessidade de se profissionalizar, se tem sentido uma procura maior sobre isso? Há um futuro melhor nesse sentido para o nosso mercado, que não dependa... Porque uma grande coisa que a gente já falou aqui algumas vezes é que quando a gente fala de show business, por exemplo, no Brasil, de mercado, da música, a gente enxerga apenas o mainstream.
é o que parece ser organizado, é o que parece ser de fato o mercado. Mas existe todo um mercado de acesso, ou de médio stream, ou de mid stream, de carreiras super importantes, enfim, artistas desde que estão construindo uma carreira, que estão fazendo shows na sua região para poucos, construindo o seu público ali ainda inicial, ou pessoas que já fazem turnê no Brasil para públicos de 500 a 1.000 pessoas, pagantes até o mainstream. Só que a gente enxerga, parece que só ali. E essa turma daqui, que está em acesso, que está entendendo, vai meio que se virando, né? Você tem sentido que isso está evoluindo? Há um futuro melhor nisso, assim? Eu vejo, sim. E sabe onde eu vejo isso muito? Na frequência e na participação nos eventos relacionados ao mercado da música. No Rio de Janeiro, a gente teve ano passado o Music Trends, o Rio Music Market, o próprio Rio to See. O Sebrae promove vários encontros ao longo do ano sobre isso. Eu tenho participado de alguns desses eventos, ou como visitante, ou como painelista, e tenho percebido assim, essa avidez, eu diria mais do que um interesse, assim, uma avidez por isso, porque ao mesmo tempo as pessoas começam a levar um pouco mais a sério a carreira na música. Tanto artistas, hoje, por exemplo, eu também sou consultora em planejamento estratégico, né, para artistas. Então, eu faço consultoria, sento com o artista, faço todo o planejamento de carreira dele. E eu percebo que pais e mães de artistas vêm me procurar. Uhum. Porque já veem que a profissão, o caminho artístico é um caminho possível. Coisa que alguns anos atrás era vista como uma derrota completa. Então, isso já é visto de uma maneira, bom, se ele quer isso, e se ele se preparar para isso, e se ele fizer tudo direitinho, ele tem uma chance de ser bem-sucedido. A própria procura dos cursos do Vivo Rio também são uma prova de como isso está mudando. E eu acho que, por exemplo, a boa receptividade no mercado desse tipo de curso e a adesão até das próprias empresas que a gente tem procurado para referendar os nossos cursos tem sido um indicativo, sim, de que tem uma mudança vindo, até porque é um mercado que no Brasil movimenta só com música gravada quase 300 milhões de dólares. Uhum. Em direitos autorais, o ECAD distribuiu em 2018, não sei se já saiu de 2019, mas o último dado que eu tenho de 2018, quase R$1 bilhão. Então, a gente está falando de um negócio extremamente potente financeiramente, extremamente promissor, inclusive, porque as perspectivas para o mercado da música são de completo crescimento, e, no entanto, a gente não tem ainda um nível de profissionalização que deveria. Imagina quando a gente tiver. Total, você acredita que esse caso é curioso que você falou, de repente os pais entenderem que é viável o filho, a filha ter uma carreira na música. Você acha que isso, eu acredito, quero ver se a sua impressão é mesmo, se tem um dado sobre isso, mas tem a ver muito com o acesso à internet, né, com as redes sociais, de ver que é possível você formar público e disso você ou vender a sua música online, que na verdade através de plataformas digitais, de streaming, etc., mas também de formar público para show, coisa que há tempos atrás era muito mais difícil, né? Ainda mais se você pegar décadas atrás, você só tinha 2 lugares, né? Ou você estava ali no barzinho fazendo cover, estou exagerando, generalizando, ou você era descoberto, estava numa gravadora fazendo uma coisa grande e realmente tendo uma carreira. Parece que a internet meio que criou tons de cinza nisso aí no meio, né? Aham. Eu vejo assim, para você desenvolver uma carreira, você precisa levar aquilo muito a sério, sabe? Não é simples. Eu acho que, sim, as redes sociais contribuíram para isso tudo, porque se deu visibilidade a vários casos que foram fenômenos e que apareceram e que ganharam muita visibilidade, mas eu ainda acho bem difícil de converter o público digital para o presencial, especialmente nesses fenômenos digitais. Tem artistas que têm 30 milhões de views, mas que não vão botar 30 pessoas num show. Então, o que você acha que se deve isso? Olha, teria que pesquisar. Mas a gente pode supor, assim, primeiro que talvez essa audiência
desse grupo seja uma audiência de adolescente, que ainda não pode sair sozinho de casa, que tem restrições quanto a isso. Ou então uma audiência que é muito focada mesmo em consumo digital apenas e que não tem esse hábito de frequentar o show, né? Que quer ir só se for num festival, porque tem toda a experiência do festival, não vai num show avulso. Tanto que tem artistas de muito sucesso, não vou aqui citar nomes, mas que só fazem festival. Por quê? Se eles fizerem uma casa de shows como o Vivo Rio, não vão atingir a capacidade de público, mas no festival ele toca para 10 mil, 5 mil pessoas. Mas quando ele está fora do contexto do festival, ele não tem o mesmo resultado de público. Tudo vai depender do perfil do seu artista, entender o seu nicho, na verdade. Mais do que entender onde que você está pisando, com quem você quer se parecer. Isso é uma pergunta que eu sempre faço no meu processo de planejamento estratégico. Me diz um artista hoje... Não, me diz um artista hoje que está posicionado num lugar que você quer ocupar. Sabe? Você precisa vislumbrar o lugar que você quer ocupar. Claro que com realidade. Não adianta você estar aqui, não tem um trabalho lançado e falar eu quero ser Ivete Sangalo e fazer sucesso no mundo todo. Eu falo, olha, o meu planejamento é para 3 anos. Planejamento de carreira que eu faço é para 3 anos. Em 3 anos você acha que você consegue isso? Eu acho. Então, beleza, vamos fazer o planejamento considerando isso. E aí você vai à luta de executar. Mas geralmente a pessoa pondera e tal e me dá um nome mais intermediário, porque você tem que pensar em degraus. Sim. Né? Você alcança um patamar, você ganha relevância ali no seu lugar underground. Você ganhando essa relevância, você já passa para o midstream, porque você já passa a ter relevância no seu nicho. O que é ser midstream, né? Midstream é aquele artista que ele é relevante no nicho dele. Quem não é do nicho não conhece. Mas naquele nicho ele é super conhecido e vai muito bem. E o mainstream é aquele cara que a música dele chega até você sem você pedir. Você está em algum lugar e você ouve, você sabe que ele existe, não porque você escolheu aquilo, mas porque aquilo chegou a você de outra forma. Você faz alguma relação entre esses lugares de acesso, de midstream, de mainstream, diretamente à quantidade de público que ele leva num show ou não necessariamente? Eu penso que não necessariamente. Eu tendo um pouco a pensar assim, eu estou perguntando isso porque particularmente eu tendo a pensar metas de alcance por público que você movimenta no produto principal, né, que até antes da pandemia é o show, né, onde você realmente movimenta a renda de todos os envolvidos, de equipe, de artista e de tudo mais. Faz sentido para você ou você gosta de pensar outras formas? Não, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas enquanto você me perguntou, me ocorreu o seguinte, eu acho que realmente vai depender do seu nicho, porque, por exemplo, se você é um artista que faz MPB e você consegue colocar 100 pagantes, você é relevante no seu nicho. Mas se você é um artista de sertanejo e bota os mesmos 100 pagantes, você não é nada. Porque você está falando de um nicho que fala muito mais. Então, acho que depende... tem que ser proporcional ao resultado que os outros artistas do seu nicho também alcançaram. Para você poder fazer essa comparação de uma forma mais justa. Legal. Por falar em alcançar objetivos, vamos para uma parte aqui que eu acho super bacana aqui da nossa conversa, que a gente separou aqui, que é falar sobre dicas de autogestão. Então tem bastante gente que está assistindo a gente aqui e que vai assistir depois aqui TV e depois no nosso YouTube. Então só para lembrar o pessoal, vou fazer aqui uma pausinha para o Merchan. Se você está chegando aqui agora, segue aqui o Música em Rede. A gente faz entrevistas com o pessoal do mercado da música de segunda a quinta-feira a partir das 19 horas. Toda sexta-feira sai um episódio novo do podcast nas plataformas de streaming e todas as entrevistas que a gente faz aqui depois são adaptadas para o nosso canal no YouTube. Procura lá a gente, Música em Rede, e também no nosso IGTV. Assim que acaba, elas ficam lá para o consumo eterno, ou até enquanto durar as plataformas. E aí quem está vindo pelo Música em Rede, segue aqui a Anitta também, e vai lá saber mais sobre as coisas que ela faz.
essa parte de coordenação, de direção, de coordenação do Vivo Rio Academy, direção de marketing, e ela faz esse trabalho de entendimento aí do mercado empresariamento, certo? Artístico. E aí ela vai trazer para a gente, até por causa disso, algumas dicas para o pessoal que está aqui assistindo, o pessoal que trabalha com autogestão ou o pessoal que está, enfim, querendo aprender um pouco mais. O que você acha interessante assim, de trazer para o pessoal abrir a cabeça, ter um insight e conseguir ter um trabalho um pouco mais, se profissionalizar, né? Ter um trabalho mais assertivo, acho que essa é a palavra. Rodolfo, eu acho que a primeira coisa tem a ver com o tema do nosso papo hoje. Profissionalize-se. A gente está numa excelente oportunidade de profissionalização, tanto porque tem tempo para você fazer um curso e, por exemplo, você fazer o seu planejamento para quando as coisas voltarem. E se você não pode, de repente, fazer um curso agora, tem muito conteúdo gratuito sendo disponibilizado. Então, primeira dica, não percam as lives do Música em Rede. Ei. Toda segunda às 7. Não segunda a também... quinta-feira, segunda a quinta-feira às 19h. Segunda a quinta. No Vivo Rio Academy, terça e quinta às 2h. E tem vários outros perfis disponibilizando esse tipo de conteúdo, esses encontros. Então, acho que essa é a primeira dica. Legal. A segunda é vá aos eventos. Né? Vá no Sim São Paulo, se você puder. Vá no Rio Music Market. Vá nesses eventos que promovem o encontro de pessoas, porque para quem não está no mercado, precisa conhecer pessoas. Sim. Precisa se relacionar, vá conversar com os painelistas depois dos painéis, entregue seu cartão, faça contato. Eu faço isso, tá, Rodolfo? Sim. E eu consegui entrevistas importantes. Consegui uma entrevista do Tom Gil, que é empresário do Sepultura, um cara que vocês devem conhecer o trabalho dele, porque ele tem um modelo de gestão ultra profissional, do que ele aplica lá no Sepultura, e eu fui atrás dele depois do painel dele e falei, eu quero que você me dê uma entrevista. No ano seguinte, eu procurei ele, ele não me respondeu nunca. No ano seguinte eu fui num painel de novo que ele estava, falei, lembra que você falou para mim, para eu te procurar, não sei o que, então, te escrevi, você não me respondeu. E aí ele retomou. Fui atrás e a entrevista dele foi super relevante, ainda bem você que fez a entrevista pelo Vivo Rio Academy? Não, pelo mestrado. Ah, legal. A entrevista que eu fiz com ele foi para minha pesquisa de mestrado. Certo. Então, assim, construa esse network. Uma das coisas mais legais de fazer cursos é o network que você faz nos cursos. No Vivo Rio, por exemplo, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os ex-alunos que trocam contatos. Devem ter alguns assistindo aqui agora. Trocam contatos. E um ajuda o outro quando precisa, indicação de profissionais, vagas, oportunidades. Eu mesma já tive a felicidade de juntar quatro ex-alunos para empresariarem artistas novos. Olha que legal. 4 situações em que eu estava ali, tô precisando de alguém para trabalhar com artista assim assado. Quem está interessado, beleza, botei em contato, rolou, funcionou. Então o network é muito importante. Outra coisa, LinkedIn, né, gente? LinkedIn, ó. A gente acha que LinkedIn tem a ver com uma coisa muito corporativa, só de grandes, né, sei lá, se você está querendo se inserir no mercado tradicional, por que não é da economia criativa. Por que você não vai querer falar com grandes empresas corporativas, né? Lógico. Eu acho que você tem oportunidades. Hoje mesmo eu estava precisando de um contato para ver um patrocínio. Onde que eu fui procurar? No LinkedIn. Então, assim, eu acho que é uma rede fundamental, é uma das redes que eu mais uso e faço muitos contatos, recebo alunos e conheço pessoas do mercado. A própria a Dani Ribas, que fez o curso com a gente no Vivo Rio Academy, a última edição, conheci ela pelo LinkedIn. Incrível. E depois a gente se encontrou num grupo de curso, porque a gente tinha feito o mesmo curso. E a gente estava nesse grupo juntas e acabou que desenvolveu em outras coisas. A Ribas deve virar aqui e falar com a gente também. Ah, que legal. Breve. Ela é incrível. E o curso dela no Vivo foi o máximo. Espero que ela deve falar um pouquinho. Outra dica, gente, Instagram. Instagram também é cultura, né? Não vamos deixar de lado o Instagram.
não deixa de ser o LinkedIn da música. Porque Sim. provavelmente os contatos mais diretos que você vai fazer ou com profissionais. Eu produzi agora um festival beneficente chamado Festival Compaixão, de uma ONG chamada Child Fund. E a gente fez a programação buscando os contatos através do Instagram dos artistas. Alguns até a gente falou direto pelo Instagram mesmo. Então, é uma ferramenta. Às vezes E o por inbox é o último- novo e-mail, né? Meu novo e-mail de contato é o inbox. Sem falar a própria ferramenta como portfólio também, né? Para você saber trabalhar a Com ferramenta certeza. a seu favor É. ali na sua imagem, É. né? Para as pessoas Gente, entenderem o que não se você faz. inspirem Né? no meu Instagram. Meu Instagram tá péssimo, só tem flyer. Então, tem referências muito melhores do que a minha. É Mas normal, eu não a gente tem cuido bastante muito, flyer. não. É normal a gente ter É, bastante muito flyer, porque flyer. é o que a gente está realizando, né? É o que a gente está fazendo, pois é verdade. Exato. Mas a última dica que eu quero falar rapidinho antes de cair, cara, é planejamento estratégico. É a oportunidade agora, né, cara, de você ter esse tempo que você está tendo, que era um tempo que não existia, porque era sempre uma coisa em cima da outra, para você planejar. E aí, se você não tem uma ferramenta específica, ou se você não, por exemplo, não pode fazer o meu curso em que eu ensino essa técnica, esse método que eu desenvolvi de planejamento estratégico, tente desenvolver pelo menos o pensamento estratégico. O que é o pensamento estratégico? É você ter a capacidade de tomar as suas decisões baseadas numa análise do cenário que você está fazendo. Né? Então, você entende as condições da situação, você entende, você se questiona sobre quais são os seus objetivos e se aquela situação vai atender em alguma parte os seus objetivos. E aí você só vai nessa ação se isso realmente estiver fit com o que você está programando para você. Então, para planejar, determine o seu posicionamento, determine os seus objetivos, faça uma análise do seu cenário, escreva estratégias, compare essas estratégias com os seus objetivos, identifique quais são as mais relevantes e faça um plano de ação. Pegue estratégia por estratégia e identifique o passo a passo que você tem que tomar para executar aquela estratégia, identificando quem vai fazer, quando tem que ser feito e quanto isso vai custar. Sensacional. Quem quiser se aprofundar mais nessas dicas e entender mais de como é que funciona esse trabalho de gestão, entra lá depois no Vivo Rio Academy. Vamos passar aqui o arroba, a gente está caminhando aqui para os últimos minutos, o Instagram deve derrubar a gente, mas não antes, fala por favor qual é o local que o pessoal acessa o curso, acessa as suas redes. Olha, o Instagram do Vivo Rio Academy é @Vivo Rio Academy. Lá tem todas as informações, mas no site vivorio.com.br também tem a abinha cursos, que tem lá a Isa está aqui, pode colocar nos comentários o site do Vivo Rio Academy. Lá tem a grade, tem tudo certinho, bonitinho, né? Seu lindo, você tá aí, que honra. Agora que eu tô vendo os comentários, gente. Depois, pior que agora que vai pro IGTV não dá mais para ver depois, mas tudo bem. Depois a gente continua essa conversa pessoalmente ali, né? Quando a gente acabar essa pandemia, a gente faz um encontro com Música em Rede, todo mundo que está aqui vai estar convidado. Anitta, muitíssimo obrigado por você Mateus, ter aceitado Camila, todo mundo que acompanha. Convite. Obrigada. Eu agradeço demais por ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento com a gente, valeu demais. Deixa uma música para nossa playlist colaborativa, que todo mundo que passa aqui deixa lá, depois procura lá no Spotify, Música em Rede. O que você indica para a gente colocar na playlist? Olha, você acredita que você me pediu isso e eu não pensei, mas eu vou com uma música muito especial. Vou festejar com Beth Carvalho. Vou festejar com Beth Carvalho, para a energia subir, né? É isso aí, Anitta. Muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. Sorte aí no curso. Parabéns. Obrigada. Parabéns por compartilhar o conhecimento com a gente. Parabéns a vocês pelo trabalho. E tamo junto. Contem comigo sempre. Você também. Seja sempre bem-vinda ao Música em Rede. Um beijo, saúde. Beijo. E até a próxima, gente. Até Valeu. a próxima. Tchau. Tchau, tchau.